Nessa noite queremos iniciar nossa série sobre Gênesis, e antes de eu começar a falar do tema e do texto bíblico que queremos falar nessa noite, vamos ter um momento de oração. Então queremos falar com Deus agora e entregar esse tempo de reflexão nas mãos do Senhor. Vamos silenciar e falar com Deus agora. Senhor Deus amado, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque Tu estás aqui conosco, te agradecemos por Tua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho, porque ela ilumina os nossos passos, porque ela mostra quem nós somos. E nessa noite em especial queremos buscar orientação em Ti. Orientação em Ti porque temos muitas propostas neste mundo, temos muitas ideias que vagam por aí, que nos são trazidas como verdades absolutas, inquestionáveis. E precisamos, ó Deus, que Tu nos dê critérios, que Tu nos orientes e que Tu nos mostres a verdade que és Tu mesmo. Assim pedimos que com Teu Santo Espírito nos guie nesta noite, para que a gente possa entender a Tua palavra e para que ela faça diferença em nossas vidas, transforme nosso coração, nossa maneira de pensar e as nossas atitudes. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Bom, nessa noite queremos falar então, iniciar a nossa exposição de Gênesis. Nesse primeiro bloco sobre Gênesis eu vou até o capítulo 11, tá? Então não são 50 capítulos, tá? Levaria um ano inteiro para a gente fazer isso aí, vamos devagar. Então vamos até o capítulo 11 de Gênesis, os principais temas que nós temos ali. Então, para dar um gostinho em vocês, a gente fala de criação do mundo, a gente fala da criação do ser humano, nós falamos de pecado, a gente vai falar sobre o primeiro assassinato e a idolatria relacionada com ele. Nós vamos falar sobre a Arca de Noé, não é só sobre bichinhos, tá? Que é a Arca de Noé. Nós vamos falar sobre Torre de Babel. Podem parecer lendas, historinhas, coisinha para criança, coisa para a gente falar para os pequenos antes de dormir, e que parece que não tem nada a ver com a gente, mas são textos que foram escritos para um povo que vivia pressionado por duas outras grandes civilizações. De um lado, o Egito, com todo o seu poderio militar, com toda a sua sabedoria milenar, com muitos ensinos que confrontavam aquilo que os israelitas, uma naçãozinha minúscula, acreditava, e do outro lado os babilônicos, assírios, persas e medos, os impérios que ficavam na região do hoje Irã e Iraque. E esses povos também eram muito poderosos, não só no que diz respeito aos seus exércitos e à sua economia, mas também no seu modo de pensar. Muito do que é a Grécia hoje e o pensamento grego se deve ao que eles aprenderam de sírios. Então, nós precisamos sempre de novo lembrar que estas civilizações ajudaram a moldar a forma de se pensar até o dia de hoje. E é por isso que estes textos de Gênesis 1 a 11, respondendo às questões daquela época, continuam atuais hoje, porque continuam respondendo perguntas que nós temos e que são feitas a nós hoje. Às vezes até acusações que são feitas a nós cristãos por pensarmos ou crermos, por exemplo, de que Deus criou todas as coisas. Hoje à noite queremos então tratar do primeiro texto do livro de Gênesis, e para isso eu provoco vocês com a pergunta: como foi criado o universo? Como o universo foi criado? E talvez essa é a pergunta que alguns chegam para você. Eu não sei você, na sua vida de fé, se alguém já chegou e questionou você. Mas como é que Deus criou as coisas? Nós temos os dados da ciência que mostram que o universo tem
alguns bilhões de anos e se originou de uma explosão ao acaso, Big Bang. E você fica pensando, o que eu vou responder para esse cara? E aí você diz, eu creio que Deus criou todas as coisas. Mas será que as duas afirmações, elas se contradizem necessariamente? Ou será que nós temos, às vezes, paradigmas um pouco diferentes, maneiras de pensar um pouco diferentes, e nós não estamos focando na pergunta certa? Texto de Gênesis, depois eu vou falar isso um pouquinho, não necessariamente responde à pergunta como o universo foi criado. Porque o israelita não estava preocupado em como o universo foi criado. Ele não era um cientista sentado na sua escrivaninha, como nós hoje temos muitos, questionando como as coisas existiram. Mas a pergunta deles era talvez mais profunda do que a do cientista. E essa pergunta o texto, sim, responde com muita clareza. De onde viemos e para que existimos? Antes de saber o como as coisas são, porque o que muda se o mecanismo do relógio gira para a direita ou para a esquerda? Essas são convenções que nós criamos. Agora, muda muito se a origem de onde nós viemos e para que nós existimos, se essa pergunta não puder ser respondida de forma apropriada. Entende? Se o relógio vai para cá ou vai para lá, somos nós que definimos. Alguém um dia disse o relógio tem que girar para a direita e não para a esquerda. Mas a pergunta se Deus nos criou ou se nós somos fruto de uma mera explosão ao acaso, isso muda tudo. Então a pergunta não é sobre os mecanismos com os quais Deus fez o mundo, mas propriamente por que Ele nos criou e quem nos criou. Essa é a pergunta que o texto de Gênesis vem com toda a força para afirmar. Vamos ler então Gênesis capítulo 1, os versos 1 até 25. Nós não vamos pegar todos os dias, eu vou deixar para o próximo sábado os versos a respeito da criação dos seres humanos, do homem, no final do capítulo 1 e da mulher no capítulo 2. Então vamos pegar hoje até o 5º dia da criação, Gênesis 1, versículos 1 a 25. Você que tem sua Bíblia, acompanha aí a leitura. Tenho também projetado ali para que a gente possa acompanhar. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus,
haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Nesse dia, 6º dia, ainda serão criados os seres humanos. E essa parte vamos deixar para a semana que vem, porque ela tem algumas coisas específicas. Até aqui já tem texto bastante para a gente falar a noite toda. A pergunta então é, já que eu provoquei vocês dizendo que o texto de Gênesis não se preocupa em como Deus criou as coisas, é como entender esse texto, ora bolas. Já que eu trago perguntas que vocês agora estão querendo levantar e perguntar, então responde esse negócio aí que tu provocou a gente. Então vamos lá, como entender esse texto de Gênesis 1? É uma narrativa, o texto é uma narrativa com fortes elementos de poesia. Eu não sei quem percebeu, eu tentei ser enfático em alguns pontos. E viu Deus que isso era bom. Outros pontos. Houve manhã e tarde, manhã e noite o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia. E disse Deus. Sempre de novo há repetições. Outras coisas que normalmente não aparecem em narrativas. Quando ele fala da criação dos luzeiros, do sol e da lua, ele não fala, Deus criou o sol e Deus criou a lua. Ele diz, criou o luzeiro maior para governar o dia e criou o luzeiro menor para governar a noite. Em nenhum outro lugar da Bíblia é descrito dessa forma. Sempre é dito sol e lua. E existe palavra em hebraico para sol e para lua. Então não precisava usar esse floreio todo. Você usa floreio quando você escreve poesia, quando você quer embelezar o texto. Então, além de ter elementos de cadência, existem elementos de poesia, de beleza no texto, mas ele não é plenamente uma poesia. Por que não? Porque existem vários elementos de ligação que são típicos de narrativa. E por que eu estou falando disso? Porque entender um texto de narrativa é diferente de entender um texto de poesia. Por exemplo, Juízes 4 e Juízes 5. Não vou exigir que você saiba o que esse texto diz. Mas, rapidamente, trata-se do episódio de Débora. Débora era uma juíza em Israel, e Débora vence uma batalha. E no capítulo 4 é relatado como Débora conduz o povo de Israel a esta vitória. Então o texto do capítulo 4 de Juízes é uma narrativa. Ele explica
historicamente como aconteceu. E aconteceu isso, e depois aquilo outro, e ela fez isso, e fulano fez aquilo, e Beltrano fez aquilo outro. Então é um texto explicativo. No capítulo 5 vem o cântico de Débora. É onde Débora louva a Deus pela vitória. E de novo, aparecem no capítulo 5 elementos históricos, onde ela relembra a batalha. Mas grande parte do texto são floreios para quê? Para engrandecer a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Você usa uma linguagem mais rebuscada, uma maneira mais bonita de se falar, para que você louve a Deus. Porque é um hino, é um cântico, e o objetivo é que as pessoas ouçam aquilo e digam, nossa, que coisa incrível, é isso mesmo. Ele quer trazer algo para o nosso coração. Então, para efeito de comparação, poderíamos dizer que Gênesis 1 é ao mesmo tempo uma narrativa, onde nós temos coisas que de fato aconteceram, e um texto que nos leva à adoração. Então o texto mescla essas duas coisas. E por isso nós podemos dizer que o texto não exige primordialmente uma leitura literal. Eu não preciso necessariamente ler que Deus criou o mundo em 7 dias literais. Não há essa exigência no texto. Inclusive, na história da igreja, poucos foram os que exigiram uma leitura literal do texto. Isso vem de uns 200 anos para cá, que se exigiu uma leitura mais literal do texto, dizer que é 7 dias. E por que isso? Por que se exigiu isso? Por causa do surgimento dos modelos científicos que levaram aquilo que nós conhecemos hoje como teoria do Big Bang. Por causa destes modelos científicos, racionalistas, que tentavam explicar o mundo e o universo sem Deus, os cristãos pensaram, não, vamos desenvolver então um modelo contrário a isso. E o modelo contrário a isso foi um modelo de leitura literal de Gênesis 1. Então é por isso que muitas vezes nós fomos ensinados de que Gênesis 1 precisa necessariamente ser lido de forma literal, do jeito que está ali, sem tirar nem pôr. É uma inovação de 200, 300 anos atrás para contrapor uma proposta do racionalismo. Eu vou te dizer quais são as dificuldades da leitura literal. Se nós fizermos um desenho de Gênesis 1 e de alguns salmos, por exemplo, o Salmo 74, o Salmo 104, nós vamos chegar a isso aqui. Nós vamos ver que a terra ela é plana, que ela tem estacas que seguram ela, para que ela não afunde no oceano primevo, que é esse abismo azul por baixo. Aquele ponto preto ali, aquele buraco preto, escrito Sheol, é o mundo dos mortos, o inferno. Tá? O céu, onde Deus está acima de tudo. E existem águas de cima e águas de baixo. Vocês perceberam isso na leitura do texto? Águas de cima e águas de baixo. E Deus fez um tal de firmamento para separar isso. A palavra firmamento significa uma placa fina, que serve para separar uma coisa da outra, uma abóboda. Essa abóboda que eles desenharam como tijolinhos lá em cima. Tá? Que separam as águas que ficam acima do firmamento e as águas que ficam por baixo, no oceano. Para chover, Deus colocou portas no firmamento. E alguns salmos falam, tem até uma música, né? Abre as comportas do céu e faz chover. Não tem? Cadê o povo do louvor aí? Né? Tem? Abre as comportas do céu e faz chover. Né? Tem comporta no céu? Não. Chove por quê? Porque evapora a água, condensa, vira nuvem. Daí quando as nuvens estão muito carregadas, há um fenômeno atmosférico e a chuva cai. Ou seja, há 3, 4 mil anos atrás, a explicação que eles tinham para por que chove é que tem água lá em cima, porque é azul. O céu é azul, tem água lá em cima, abre portinhas quando Deus quer e chove. O que é que a ciência descobriu? Que isso é um fenômeno natural. O que mais que nós temos de diferente aí? Os grandes luminares, o Sol e a Lua.
os textos, tanto dos Salmos quanto de Gênesis, dão a entender que Deus pegou o sol e colou ele na abóbada, um aqui e o outro lá. E as estrelas também, ele colou como se colam adesivos de estrelinha no quarto das crianças. Eles estão colados no firmamento, estão fixos. E é por isso que nós somos acusados hoje em dia de sermos terraplanistas. O que é isso? É a moda agora. É de acreditar que a Terra é plana. Então estão dizendo por aí que quem é crente acredita que a Terra é plana, que ela não é um globo. E que se nós chegarmos lá na Antártida tem que cuidar porque senão cai no abismo. Tá? E por aí vai. Procura no YouTube, a loucura é grande. Mas nós somos acusados disso por causa da leitura literal. Então, se nós levarmos literalmente o texto ao pé da letra, nós vamos chegar a isso aqui. E eu acredito que não confere com aquilo que nós conhecemos da Terra hoje, a partir da ciência. Então, não há uma briga entre Bíblia e ciência. Há, na verdade, uma falta de entendimento da parte de alguns de que Deus revelou a sua verdade para o povo de Israel da maneira que eles podiam entender. Isso João Calvino já entendeu lá 500 anos atrás, na Reforma, quando perguntaram para ele, pois é, mas não fecha. E ele disse, Deus revelou para aquele povo dessa maneira, porque assim eles podiam entender. Não adiantava vir para eles explicar de outra maneira. Então Deus nos mostra hoje, a partir de outros conhecimentos, que Ele continua sendo Deus e Senhor e no controle de todas as coisas. Só que você não pode comprar o modelo do Big Bang fechado e botar no bolso. Parece que você pensa assim, esse pastor agora ele vai vir e vai dizer que o Big Bang é a verdade última. E aí é que está o problema. Quando você acha que dá para comprar o pacote fechado da ciência, porque ele também vem com probleminhas de fábrica. A dificuldade na leitura naturalista, que é a da ciência, é o seguinte: não existe qualquer chance e possibilidade de Deus nessa jogada. Precisa ser tudo explicado sem Deus, sem propósito, sem qualquer mínima chance de que há alguma inteligência por trás disso. É negado por princípio. E isso começa desde um francês chamado Descartes, quando ele diz que você precisa duvidar de todas as proposições para buscar a verdade, e você precisa pressupor, ou seja, partir do princípio de que é mentira, para buscar a verdade. Então você tem que dizer, Deus não existe e eu vou fazer ciência a partir disso. E aí nós temos um problema, porque se você diz que Deus não existe, você nunca vai encontrar Deus. Se você parte da negação de Deus, você não encontra Deus. E é por isso que nós temos problemas com essas teorias científicas, porque elas negam, em princípio, que Deus possa ter feito o mundo e todas as coisas que existem. O texto de Gênesis 1 começa afirmando que antes de tudo, lá estava Deus. Antes de tudo, lá estava Deus. Isso aqui me lembra a pergunta, quem tem filhos aí na pergunta, na fase do porquê, ou que já passou disso, vai lembrar dessa perguntinha aqui. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Você vai sempre indo para trás, né? Não, porque as estrelas vêm dali, e Deus disse, haja luz e tal e coisa, e no princípio estava Deus, então, se Deus criou tudo, quem criou Deus? E é interessante dessa pergunta, porque quando nós olhamos algumas afirmações que alguns cientistas fizeram, nós podemos pegar as informações deles e jogar de volta na mesa. Stephen Hawking, físico falecido no ano passado,
muito famoso, best-seller, os 2 últimos livros dele foram muito vendidos. E o Stephen Hawking, ele diz que antes do Big Bang não há tempo nem espaço, porque ele é o início de tudo. Agora, talvez você não esteja familiarizado com essa linguagem. O Big Bang é mais ou menos o seguinte: existia, voltando no tempo, um momento em que nada existia. E antes do Big Bang não existe nada. Nada, nada é nada. E o que você lembra disso? De um texto que diz: no princípio criou Deus. Porque antes de Deus criar, o que existia? Nada, só Deus. E aí as pessoas perguntam: mas de onde vem o tempo? E os físicos dizem: o tempo começa com o Big Bang, porque com a matéria inicia o tempo. E o que a gente entende a partir do texto bíblico? No princípio criou Deus os céus e a terra. Significa o quê? O espaço. Depois ele diz: haja luz. E daí ele faz separação entre as luzes, para que haja o primeiro dia. E o que é isso? Tempo. Com a criação inicia o tempo. E quando nós dizemos que Deus é eterno, nós estamos querendo dizer o quê? Que antes da criação não existe tempo. E a eternidade nada mais é do que estar fora do tempo. É a ausência de tempo. Por isso Deus não precisa ter antecedente. Não é necessário que exista algo antes de Deus, ou que alguém tenha criado Deus. Porque simplesmente a régua, a escala de tempo não existe antes da criação. Então Deus não tem começo nem fim. E o salmo da saudação de hoje é que Deus é de eternidade a eternidade. Significa, antes da criação não há tempo e Deus sempre existiu. E um dia nós cremos que o tempo deste universo como nós o conhecemos chegará ao fim, e a ciência diz a mesma coisa, que esse universo caminha para um buraco negro que vai consumir ele. É a mesma coisa que a Bíblia diz. O que a ciência não diz é que haverá um novo céu e nova terra, e isso nós cremos. E ali é que está toda a diferença. Então, antes da criação e depois da criação, Deus permanece eterno. Sabe o que é legal da fé cristã? Eu vou te dizer. É que o Stephen Hawking, depois de estudar e analisar tudo isso, ele disse a mesma coisa que Santo Agostinho disse lá pelo ano 350 depois de Cristo. A mesma coisa. Na criação, Deus cria o tempo. O que os cientistas precisaram gastar fortunas para descobrir, nós já criamos há muito tempo. E a palavra de Deus já havia nos revelado há muito tempo. Então, antes de tudo, lá estava Deus, no princípio. A segunda afirmação importante de Gênesis 1 é que só Deus cria. Só Deus cria. Na antiguidade se acreditavam que os deuses dos povos, lembra? Eu falei de Egito, falei de Mesopotâmia, babilônicos. Esses povos acreditavam que os deuses brigavam. E da briga dentre eles, as coisas eram criadas. Então, meio que um esbarrão entre um deus e outro, sai lá uma montanha. E o deus lá se enrabichou de uma mocinha lá, e daí saiu um povo. E um deus lá de determinada ordem, ele briga com o outro e sai o oceano, e por aí vai. O interessante também é que, por exemplo, um deus é esfaqueado, cai sangue, e daí coisas surgem na terra. Ou seja, restos de deuses, restos de seres mitológicos, são o adubo que cria este mundo. E mais outra coisa, os filósofos gregos diziam que esse mundo é feito a partir de uma matéria primordial, ou seja, existia aqui tijolo, barro, cimento, e ele era de má qualidade, não foi comprado numa loja idônea. E
os deuses usaram matéria ruim, por isso deu no que deu. Agora pensa o seguinte, se nós, seres humanos, somos resultado de guerras entre deuses, e somos resultado de matéria-prima ruim, quem nós somos? De onde viemos e para onde nós vamos e para que nós existimos? Nós só existimos para nos matar, para guerrear e para fugir desse mundo. Por isso, as ideias de salvação dessas religiões eram: foge desse mundo, foge daqui, porque aqui não tem nada que presta. Então, esses povos olhavam para esse mundo com desprezo, porque viam nele fruto de brigas de deuses e de uma matéria-prima ruim. Por exemplo, o platonismo. O Platão via a matéria como algo destrutivo. E aí surge a ideia de que eu preciso desenvolver o meu pensamento, elevar o meu pensamento, a minha alma, porque o corpo não vale nada. E essa não é a ideia de criação bíblica. Lembro que sempre de novo eu enfatizei na leitura do texto: e viu Deus que era bom. Todas as coisas que Deus criou, Ele viu que eram boas. E Ele cria a partir da sua palavra e a partir do seu poder. Ele não dá de si, ou seja, não é um pedaço de Deus que Ele jogou fora, que Ele usou para criar. E também não é matéria-prima ruim, Ele cria a partir do nada. Isso significa, Deus cria por graça. Deus cria por graça. Você acha que graça era só sobre Jesus, né? Não, graça é Jesus morre na cruz por você, para que você tenha os teus pecados perdoados e para que você tenha vida eterna. É isso que você aprendeu. Graça é sobre Jesus. Mas graça é sobre criação também, porque o mundo é criado por causa da graça de Deus. Porque do nada, Ele cria você e eu e tudo que existe aqui. Do nada. Além disso, Deus cria por amor. Só Deus cria e Ele cria por amor. Em Gênesis 1 nós lemos que Deus cria por meio da sua fala e sem uso da matéria-prima. E quando Ele usa a palavra criar, no hebraico, é a palavra que só serve para Deus. Nunca é dito que o ser humano criou alguma coisa. O ser humano fez coisas, mas o ser humano nunca cria nada. Quem cria é Deus. Na Bíblia, a palavra criar é exclusiva de Deus. Nós só fazemos coisas. A segunda coisa é que tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que nos aterroriza, está sob os cuidados do Espírito de Deus. É dito, ali nos primeiros versículos, que a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Os egípcios e os babilônicos acreditavam que existiam poderes terríveis, que controlavam o caos, que ameaçavam a vida das pessoas. Agora se ponha vivendo há 3, 4 mil anos atrás. Eu, sinceramente, acho que eu teria medo desses babilônicos e desses mesopotâmicos. Porque, de fato, eles amedrontavam o povo de Deus. Talvez não eram forças do caos metafísicas, fora do mundo, de alguma forma malévolas do ponto de vista diabólico, mas eram, de fato, amedrontadoras. O que é que te amedronta hoje? O que é que te põe medo hoje? O que é que tira você do sério? O que é que tira você do caminho? O que é que está te incomodando hoje? Se eu for falar dos meus últimos 2 dias, eu teria alguns exemplos aí para dar. Né? Criança que quebra braço, criança que fica doente, daí como pai a gente fica com o coração doído, a gente fica um pouco meio fora
normal, parece que a carruagem da gente sai dos trilhos, a gente fica amedrontado, isso dá uma chacoalhada na vida da gente, a gente fica, de certa forma, aterrorizado. Eu não sei, pode ser alguma coisa no seu trabalho, pode ser alguma coisa na sua vida pessoal, na sua casa, eu não sei aquilo que tem te amedrontado, te aterrorizado. Mas o Espírito de Deus se move sobre a superfície das águas. E quando nós olhamos o que essa palavrinha se move sobre, significa, é a mesma que está em Deuteronômio 32 e que diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-as, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou. Deus estende o seu Espírito sobre nós como uma ave mãe estende as suas asas sobre os seus filhotes. É isso que esse texto está dizendo. Quando nós lemos o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, nós podemos dizer o Espírito Santo como pessoa, não como uma força, porque muitos creem aí Deus é uma força luminosa, um negócio aí e tal. Isso aí não é o Deus da Bíblia. O Espírito Santo como uma pessoa, ele estende as suas asas, ela estende as suas asas. O Espírito Santo em hebraico é feminino, e o verbo aqui é conjugado no feminino, justamente para dar a ideia de maternidade. E você sabe, né, mães, semana que vem é para vocês, mas eu vou adiantar já um pouquinho, né, o assunto da semana que vem. Mães, quando o seu filho, filha, está em perigo, vocês não ficam assim mansinhas não, né? Vocês realmente mostram a energia que vocês têm e como vocês protegem e cuidam daqueles que estão sob os seus cuidados. Esse é o Espírito Santo, como uma mãe que vem e protege as suas crias, os seus filhotes, e cuida deles para que nada os atemorize, os aterrorize e os tire do caminho. Lembra dos teus problemas? Das dificuldades? Daquilo que te tira do sério? Você pode crer que o Espírito Santo está também neste momento cuidando de você, cuidando das turbulências da tua vida, e estendendo as suas asas sobre você, para que você ande em paz com Ele. Porque o Espírito Santo é o elo do amor. Agostinho viu algo que às vezes nós não vimos. Esse Agostinho que eu citei antes ali, o Santo Agostinho, lá do ano 350. Ele percebeu que quando o apóstolo João fala que Deus é amor, ele ficou se perguntando, isso se refere ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? E ele percebeu algo muito interessante, porque o texto diz que o amor provém de Deus. Se o amor vem de Deus, tem a sua proveniência, a sua origem em Deus, ele se perguntou, Deus, o Pai, não vem de lugar nenhum. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é gerado do Pai e nascido de mulher. Mas o Espírito Santo provém de Deus, o Pai, e do Filho. Então, o amor é o ato fundamental do Espírito Santo de Deus. É por isso que João, no capítulo 17, e nos capítulos anteriores, fala tanto do Espírito Santo, e Jesus ora para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um, e para que a gente experimente essa unidade no amor de Deus. Deus cria este universo por seu amor, e o Espírito Santo, desde a criação, manifesta este amor de Deus por nós. O texto dos 5 primeiros dias mostra como também Deus cria e confere ordem ao universo. Olha a estrutura dos dias 1 a 5. Primeiro, Deus diz, haja luz,
O que mais ele diz aqui? Haja espaço entre as águas para separar águas dos céus da terra. Deus diz, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar. Deus diz, haja luzes no céu. Deus diz, encha-se as águas de seres vivos. Sempre de novo, Deus diz, Deus diz. Depois, diz, algo se fez, ou Deus faz. Então, depois do Deus disse, e houve luz. E assim aconteceu, Deus criou um espaço. E assim aconteceu, Deus chamou a parte seca de terra, e assim vai. O texto sempre de novo repete essa ordem. Que mais? Deus avalia o que fez. E viu Deus que isto era bom. Que mais? Deus dá nome ao que fez. E chamou Deus a escuridão noite, a luz dia. Agora, vendo essa estrutura aqui, o que é que nós aprendemos? Primeiro, quando Deus diz, é a palavra de Deus que cria todas as coisas. E o Novo Testamento diz que a palavra de Deus tem nome, e o nome dela é Jesus. E o livro de Colossenses diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. E todas as coisas existem para Jesus. Jesus é a palavra que cria todas as coisas. A palavra de Deus cria todas as coisas. Jesus cria todas as coisas. Por amor a você. Segundo, quando nós vemos que as coisas aconteceram, aquilo que Deus disse, percebemos que a criação obedece à voz de Deus. E é interessante que o texto está escrito sempre no passivo, porque diz, Deus disse e algo se fez. Deus disse e a terra produziu. Quando Deus diz, a criação responde. E algo acontece. Então, as leis da natureza, os mecanismos por meio dos quais tudo acontece e tudo existe, gravidade, energia elétrica, leis da física, movimento, tudo isso são respostas à ordem de Deus, que Deus colocou no universo, e refletem a perfeição do Criador. Porque todas as coisas existem, quando Deus diz e viu que tudo isso era muito bom, a criação é para louvor da glória de Deus. Se Deus disse que era muito bom, por que nós não vamos louvar ao Deus dessa criação? Ao vermos que tudo isto que Ele fez é muito bom. E por último, tudo pertence e está sob o domínio de Deus. Se nós percebemos lá na estrutura do texto, que Deus dá nome às coisas, esse ato de dar nome significa que tudo pertence a Ele, e lhe obedece, por isso Ele pode dar nome. Todas as coisas existem para Deus, estão sob o domínio de Deus. Agora, o que isso tem a ver com você e comigo? E como isso muda a minha vida? Deus nos cria novamente por meio de Jesus. Deus um dia criou todo o universo. Por meio da sua palavra, que é Jesus Cristo. Aí chega um momento em que Jesus, lá na cruz, diz o seguinte: Deus meu, por que você me abandonou? Agora, lembra quando eu falei lá sobre a origem do tempo e do espaço? E que antes da criação, não tem como se perguntar o que vem antes, porque o que vem antes é Deus, na eternidade. Então, como é que Jesus podia perguntar se Deus o abandonou? Isso não faz sentido. A menos que Jesus assuma que o pecado que nós cometemos e que afeta a criação, de maneira que a criação sofre, é terremoto, é enchente, é desabamento, é brumadinho, é doença, é câncer,
é família destruída, é vida em Pandareco. Se nós considerarmos que a criação toda sofre por causa do pecado, então é como se Jesus na cruz dissesse: eu destruo a mim mesmo, essa velha ordem, essa velha criação, para que algo novo seja feito. Por isso que Jesus é o primeiro da nova criação. Por isso que Jesus pode dizer em Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21. Eis que faço novas todas as coisas. É por isso que Jesus pode dizer isso. Porque na cruz ele demoliu esse mundo pecaminoso. Ao dizer: Deus meu, por que você me abandonou? É ali nesse momento em que ele volta ao vazio que existia antes da criação. E a partir desse ponto, começa a criar tudo novo. É o novo Big Bang. E esse novo Big Bang é na tua vida, por meio de Jesus. Nós somos chamados à obediência a esse Jesus, que cria novas todas as coisas, na tua vida e no universo todo. Nós somos chamados à obediência a Ele. Porque, é claro, Jesus foi obediente até o final. E por isso nós podemos obedecer graças à obediência de Jesus. Nós também devemos louvor a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas. Não por obrigação, mas por gratidão a tudo aquilo que Ele fez e faz no meio de nós. E por último, nós pertencemos a Ele e o servimos. Percebam como o texto de Gênesis 1 muda a tua vida. Não é sobre o mecanismo do relógio, é sobre por que o relógio existe e para que ele serve. Você foi criado por causa da graça e do amor de Deus, para ter sua vida resgatada e restaurada por Jesus, para que você louve a Jesus, para que você viva para Ele, para que você o sirva e para que você seja um servo de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu és Senhor absoluto sobre tudo que existe. E por causa da Tua criação e por causa do Teu amor por nós é que estamos aqui. E podemos servir a Ti, podemos louvar o Teu nome, podemos reconhecer a Tua grandeza. Obrigado porque por meio do Teu Filho Jesus conhecemos a graça de podermos ser aceitos novamente por Ti e sermos recriados, feitos novos, termos uma nova oportunidade e experimentarmos já agora o novo universo que Tu criarás para nós. Obrigado que nesse meio Tu envias o Consolador, o Teu Espírito, que controla todas as coisas. E como elo do amor entre Tu, ó Pai, e o Teu Filho, ó Jesus, está aqui e nos une como servos e filhos Teus e nos permite vivermos deste Teu amor, sabendo que debaixo das Tuas asas encontramos consolo, conforto, ânimo e vigor. Obrigado, Deus, por tudo que Tu faz, porque é tudo perfeito. Amém.